Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case. Muito feliz com os feedbacks de vocês e feliz também pela convidada de hoje. Antes de eu contar um pouquinho sobre ela, eu queria agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Então, eu queria começar pela agência New Varejo, a Ana Mera Joias, a Shopper2B, a Bluesoft, Horus, que está conosco, Elas do Varejo e a XL Consultoria. Obrigada aí pela parceria. Sem vocês, a gente não teria a possibilidade de estar aqui conversando e conhecendo histórias tão incríveis. Bom, eu queria começar contando um pouco da perspectiva que eu tenho dela. Eu pesquisei um pouquinho sobre ela e vou contar a percepção e a opinião que eu tenho sobre a minha convidada. Bom, ela nasceu numa pequena cidade, chama Botuverá, no leste de Santa Catarina, tem aí por volta de 5 mil habitantes. Eu acho a capacidade de liderar e inspirar dela enorme, e pelo que eu vi, vem desde a adolescência. Afinal, aos 14 anos, ela foi convidada para substituir a professora da escola e deu aula, pessoal, para estudantes da 1ª à 4ª série. Eu acho fácil imaginar essa situação porque ela é uma pessoa muito dedicada, disciplinada em tudo que faz. Desde a escola, como a gente viu, até os dias de hoje. Para mim, ela é uma das pessoas com uma das mentes mais brilhantes que a gente tem no Brasil. Ela transmite muita seriedade, mas para mim o que mais chama atenção é sua paz interior, sua simplicidade e, ao mesmo tempo, sua doçura. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Então, eu queria agradecer e dizer que é uma honra receber a Joanita Maestre Karoleski no Cada Caso Case. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Nossa, com essa descrição agora eu fiquei pensando, quem será essa pessoa? Obrigada por consideração, obrigada por acompanhar, né? Imagina. E muito obrigada pelo convite aí, né? Acho que sempre é muito bom, né? Quando a gente pode compartilhar as experiências, né? Sim, para mim, eu estou muito feliz. A gente já se conhece há um bom tempo. E eu falei, nossa, acho que levar a Joanita para a gente contar um pouco mais da história, da trajetória, acho que vai ser super legal. E comentei com algumas pessoas que você viria e todo mundo, uau, vai ser incrível, eu tenho certeza. Então, estou duplamente feliz. Porque eu sou realmente uma admiradora do seu trabalho e eu espero que a gente possa bater um papo aqui legal, gostoso. Estou muito feliz, e que eu sei que a agenda também é corrida. Joanita, eu queria começar te perguntando sobre a sua infância. A gente falou que você nasceu numa cidade do interior de Santa Catarina. Me conta um pouco como foi, quais são as lembranças que você tem. Me conta um pouco desse momento da sua vida. Nossa, me remete realmente, né, a uma infância muito livre, muito alegre, muito feliz, né? Então, assim, tive a oportunidade de morar próximo dos meus avós paternos, né? Meus avós maternos eram um pouco mais distantes, mas os avós paternos sempre muito presentes. E o que eu lembro da infância é brincar na rua, com os amigos da rua. Minha mãe sempre dizia pra gente, né? Tragam todos os amigos aqui para casa. Não quero que vocês vão incomodar os outros, né? Eu sou a filha mais velha de 6 irmãos, né? São 5 mulheres e um homem, né? E a gente tinha essa dinâmica, né? Então, brincadeira de rua, escola. E uma das coisas que me marcou muito, né? E me influenciou, no fundo, é a minha avó paterna. Minha avó paterna é super caridosa. Então, assim, a casa dela, as pessoas que estavam passando pela rua podiam ir lá pedir uma comida, pedir um lugar para dormir, e sempre tinha disponível, né? E ela, desde pequena, desde quando eu era muito pequena, né, ela gostava muito de jogar baralho, canastra, né? Tá. E aí, com 6 anos de idade, eu não estava nem alfabetizada, ela me ensinou a jogar canastra para ser a parceira dela. Ah, que legal. E isso foi, assim, até a minha fase de ensino médio, porque depois que eu fui para o ensino médio, tive que sair da cidade, né? Porque não tinha mais como estudar. Mas isso me marcou bastante, então eu convivi muito nesse meio, né? Do tipo, o que a gente tem, né? O que a vida te dá é para compartilhar, né? É para realmente olhar para o lado, o respeito ao outro, né? Minha mãe e meu pai também sempre nessa questão, né? De te coloca sempre no lugar do outro, né? Tenha empatia. Uhum. E eu acho que foi assim que a gente acabou. E eu posso dizer, né? Que foi uma infância muito feliz, assim, né? Uhum. E a convivência com os irmãos, né? Eu, da minha irmã, tenho 10 anos de diferença, da irmã mais nova. Então, quando eu comecei a trabalhar, ela era uma criança, né? Pequena, então
cuidava para dar os presentes para ela também. E uma família muito que viveu realmente sempre focado para o bem-estar da família, né? Do tipo, o que a gente podia fazer de alimentação, o que a gente podia fazer de trabalhos conjuntos, né? Minha mãe estimulava muito a gente nesse sentido. E seus pais trabalhavam com o quê? O meu pai tinha uma empresa pequena de transportes, né? Então, ele era transportador, mas fazia comércio junto, né? Do tipo, que nem ele dizia, né? Jogava em todas as frentes para poder dar conta do sustento da família, né? A minha mãe do lar, mas durante um período, inclusive, ela alugou um pedacinho de terra lá para a gente fazer o plantio de batata doce, aipim, e a gente fazia essa vida também de ir com ela, né? E cuidava de nós todos, né? Entendi. Durante um período também, meu pai faliu 3 vezes, então, assim, aprendizados também, né? E nesses períodos, né, minha mãe é uma mulher super forte, sempre procurou uma alternativa. Então, uma época a gente fazia tapete para ele vender, outra época a gente fazia cortinas daquelas de plástico. Então, assim... Todo mundo muito junto. Tudo muito junto. E por meu pai ter sido autônomo a vida inteira e ter tido empresa, a gente vivia dentro de casa esse ambiente, né? Entendi. Do tipo, de cuidar das coisas, né? De realmente olhar sempre, não porque tu ganhas, mas porque tu economizas, né? Viver com pouco no sentido, assim, o que tu precisas realmente, né? Não ser frugal e não ser... Então, acho que isso foi muito interessante também na minha formação, né? E aí você disse que você precisou sair da cidade para poder estudar, mas você mudou ou você ia e voltava na... Então, o primeiro ano eu passei... Quando eu fui dar aula, dos 14 anos de idade, como você comentou, era o último ano meu do ginásio antigo. Sim. E aí eu morava na cidade ainda, né? Tá. E aí no ano seguinte eu acabei não podendo mais dar aula porque eu tive que estudar fora, né? Mas era uma cidade a 30 quilômetros, mas estrada de barro, né? Então, mas como foi assim o convite? Como que você reagiu do tipo... É curioso, né? Imagino que pela sua disciplina, pela sua maturidade, né? Porque eu acho que o maior desafio... Eu não sei o que é mais desafiador hoje, dar aula para criança ou para adulto, né? Porque as faculdades você tem um desafio grande, assim. Mas imagina que você é uma menina, né? Tendo que dar aula para crianças, né? Como que foi para você? Olha, foi uma experiência interessante. Eu olho para trás hoje e falo, nossa, que coragem que eu tive no sentido de me colocar à disposição. Mas eu sempre falava pro meu pai. Primeiro, eu nunca gostei de ajudar muito em casa, nos serviços de casa. O tempo que eu tinha livre, eu corria para me esconder da minha mãe para ler. Então, assim, eu sempre tinha um livro na mão e aí eu falei para o meu pai, nossa, eu preciso ser independente, né? Eu preciso ajudar, porque eu também via essa dinâmica em casa do quão difícil, né? Era para ele buscar o sustento sozinho. E ele dizia, não, estuda, que, né, já é importante. E eu sempre fui muito dedicada, sempre fui destacada na classe e tal. Mas aí eu fui na escola, né? E eu falei, nossa, como eu queria uma oportunidade, né, de poder ensinar. E as pessoas já me viam muito madura. Eu acho que com 14 anos de idade, eu olho e falo, nossa... Eu acho que eu tinha uma maturidade até um pouco além da... Acho que pela convivência mesmo e a responsabilidade que também meu pai me trazia. E quando apareceu essa oportunidade, me perguntaram. E era uma escola que ficava a 8 quilômetros da minha casa. Tá. Então, eu não conseguia me deslocar. Eu andava de bicicleta, dia de chuva, capa de chuva, um monte de coisas, né? Bem difícil. Por quanto tempo? Foi por um ano. Um ano, tá. E aí, quando eu cheguei... começou a desconfiança dos pais, né? Exatamente por isso. Como é que uma menina vem dar aula? Exato, aqui, não tinha né? pensado desse lado, exato. E aí eu falei, olha, só vocês vão ter que acreditar que eu tenho a maior boa vontade e que eu quero fazer as coisas de forma correta. E era interessante porque eu cheguei e percebi que tinha um ambiente para formatar uma empatia com os alunos. E eu ia para a hora da pausa, por exemplo, brincar com eles no pátio. Né? Inventava brincadeiras e tal. E meu pai até ria, porque eu pegava parte do salário que eu recebia e comprava bala para eles. Fazia evento na escola, fazia gincana. Bom, num curto espaço de tempo, os alunos estavam apaixonados por mim. Né? E voltavam para casa e falavam para os pais, nossa, essa professora... E para dar conta na aula, eu percebi que eu precisava de alguns apoios. Então, comecei a olhar os alunos que tinham mais maturidade, tipo da 4ª série, da 3ª série, para cuidar do primeiro, porque não era fácil. Eram 3 filas com 4 classes, de primeira a 4ª série. Mas eu não sei aonde que eu achei a dinâmica, tanto que o inspetor, naquela época tinha inspetor, né? Ele veio fazer a primeira inspeção na escola e ele falou assim, nossa, até eu estou impressionado. Eu estava muito inseguro, né? Pela indicação e por te aceitar.
E foi isso, né? E aí tinha períodos que as minhas irmãs adoravam ir comigo para a escola. Então, elas me ajudavam. Às vezes, elas iam para dentro da sala para ajudar num dia que tinha muita coisa para fazer, né? Ou Que prova. legal. Então, é isso, né? Eu acho que desde o início, essa questão da minha família, né? Me ensinar o valor do outro, que a gente tem que respeitar e sempre tu vais achar uma forma de fazer, eu acho que acabou indo comigo já desde essa época, né? Que legal. E aí durou um ano, terminou, você não achou... Porque eu olharia e falava, acho que a Joanita vai seguir a carreira de professora, né? Porque pelo que você está falando, era mais do que saber ensinar, você estava fazendo por amor mesmo, né? De se divertir com as crianças, estava sendo bom para eles e para você, né? Eu acho que já nessa época, né? Hoje eu falo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar o que eu aprendo. E eu gosto de aprender todo dia alguma coisa. Então, acho que isso acabou florescendo, né? Florescendo e fazendo um match, né? Com o que eu tinha. E aí, depois disso, eles me ofereceram ficar na escola básica daí do município, que daí era a 5 minutos da minha casa. Tá. Eu até cuidei de uma turma, ajudei uma professora a cuidar de uma turma de alunos especiais que passavam por uma recuperação. Tinham 5 ou 6 alunos. Porque daí eu tive que sair para começar a estudar fora. Então, tá. E aí meu pai falou, não, é muita coisa para ti. Então, acho melhor tu te dedicar, né? Principalmente porque eu ia para uma outra cultura, né? Já era uma cidade, né? Brusque. Sim. Tá bom. E aí, então, com isso, eu mantive essa ajuda durante um certo tempo, que era de dia. E aí, eu estudava à noite. E no primeiro ano que eu fiz o ensino médio, eu ia todo dia, com ônibus, né? Até Brusque, e voltava no final. E aí, no segundo ano, eles acabaram tirando isso, e aí meu pai falou, não, agora precisa mudar. E aí eu comecei a minha peregrinação, porque assim, entre o tempo de faculdade e o tempo de ensino médio, eu morei em outros lugares diferentes. 8? 8. Sozinha? Meio que sozinha, mas eu comecei com famílias, Tá. né? Então eu ficava no quarto de uma família que era amiga do meu pai. Tá. A gente pagava uma pensão. Eu até falo, né? O meu pai, depois a minha irmã também veio, comprou um beliche pra gente. E esse beliche foi tão desmontado que no final ele já não ficava mais Se fosse hoje em dia, não, porque hoje em dia os móveis você monta já não dá para desmontar e voltar de novo. Exato. E também foi uma experiência interessante morar com pessoas de culturas Legal. diferentes. E isso foi me dizendo, não, Joanita, o mundo aí fora é diferente, então é importante aceitar mudanças, né? Então, tinha hábitos alimentares que eu tive que me adaptar. Sim. Teve hábitos de tratamento, né? Culturas, né? De cultura. E conviver, né? Às vezes com os filhos dessas famílias, né? Ou seja, criar uma maturidade mesmo de onde eu tô, com quem eu tô, com o que eles gostam, o que não gostam. Exato. Mas a minha mãe tinha um negócio que ela me dizia, né? Porque assim, eu sempre tive muito claro o meu objetivo. Eu queria estudar, né? E queria realmente fazer algo diferente, né? Algo que realmente impactasse. Mas não sabia o caminho, né? O como eu ia descobrindo aos poucos. E a minha mãe sempre dizia, ó, o que está no teu caminho é para ti. Seja bom ou ruim, enfrenta, né? Porque aí a gente se fortalece, logicamente com palavras muito mais simples, mas assim, tu te fortalece aprendendo, vivenciando, experimentando. E isso eu acredito que é até hoje, tá? Inclusive no mundo dos negócios, né? Eu hoje acho que eu não consigo, às vezes, quando me pedem algo que eu não experienciei, é muito difícil de eu aceitar e dizer, eu preciso ter essa questão de ter vivido, né? Tá. Agora como conselheira, às vezes painéis que eu vou, então assim... E também se eu não estou pronta, eu vou e me preparo, né? Que legal. Se eu li certo, você fez tecnologia da informação, é isso? Fiz. E essa é uma história interessante que eu sempre conto também, porque... na hora de decidir, eu estava num colégio particular na época e estava muito destacada, né? Aí até o diretor da escola, que era um padre, né, na época, chamou meu pai e falou, olha, eu acho bom tu investir na Joanita. Ela é muito boa, né? Tem uma inteligência acima da média e tal. E ganhei primeiro lugar no colégio. Tá. E aí eu falei pro meu pai, bom, agora eu vou ver então que profissão que eu vou olhar. E eu tinha uma paixão por medicina, engenharia química, coisas de pesquisa. E aí eu cheguei na secretaria do colégio para fazer inscrição para o vestibular. E eu disse, olha, que cursos que a gente tem aqui? Aí ela me mostrou, era Blumenau, a universidade mais próxima. E aí, quando eu olhei engenharia química, eu falei, nossa, interessante. Eu falei, que horário que é? É o dia inteiro. Eu falei, não posso, eu preciso trabalhar, né? Preciso ajudar meu pai para eu poder pagar a faculdade. E eu falei, que cursos que tem noturnos? Ciências... administração, contábeis e tal. Nossa, isso aí é muito batido. Aí ela falou, não, surgiu um curso novo agora, acho que está no 3º ano, tecnólogo em processamento de dados, que é... O que é isso? É trabalhar com computador e tal.
Falei, é isso que eu vou fazer. Olha Então, só. a profissão que eu escolhi, eu falei, pouco importava, né? Aham. E fui para aquilo. Eu acho que aí mostra um pouco de eu não ter medo de mudanças, de eu não Sim. ter medo da novidade, né? Sim. Eu acho que toda oportunidade que eu tenho de aprender algo novo, para mim, é extremamente excitante e motivador, né? E acabei indo. Aí me Aham. classifiquei bem no vestibular. Aí veio o segundo problema, que eu estava em Brusque e precisava morar em Blumenau, né? Blumenau. Aí mudei de novo para Blumenau, na casa de amigos, né? Que me acolheram super bem. E comecei a universidade. Aham. Aí, primeiro ano eu entrei, fiquei calma e tal. Falei, não, agora eu preciso trabalhar. Aí Aham. comecei, fui ser datilógrafa, Tá. né? Meu pai, desde quando eu morava ainda em Botuverá, a primeira coisa que ele fez quando a gente estava com 10 anos foi fazer um curso de datilografia. Então, tinha um primo dele que dava aulas, a gente foi lá. Nossa, era todo dia à tarde e tal. Mas me valeu, né? Aham. Porque daí eu fui ser datilógrafa numa editora, em Blumenau, e fiquei procurando já emprego na área. Falei, Tá. na hora que aparecer. E aí apareceu em Brusque, de volta, né? Tá. Na fábrica Renault, que eles estavam contratando digitadores. Na época, digitação de cartão, né? Tá. Mas já era na área, né? Eu Aham. falei, então eu vou. Aí eu voltei a morar em Brusque. Meu pai construiu a casa em Brusque daí para começar a trazer os filhos para Brusque, porque Tá. Botuverá ficaria muito difícil. E ele também acabou se mudando. E aí eu comecei a trabalhar, então. Eu trabalhava no Renault, então eu trabalhava das 5h30. Eu tinha Tá. que acordar às 3h30 da manhã, Ah, das 5 da manhã, 1h30. da tarde. Eram turnos, né? Tá. Aí eu acordava às 3h30 da manhã, pegava um ônibus, porque também não era perto de onde eu estava, ia para a fábrica, à 1h30 voltava, e às 4h30 da tarde eu precisava pegar o ônibus para Blumenau para ir para a faculdade. E chegava à meia-noite. Uau. Falo, não sei, até hoje eu durmo pouco. Né? Eu não tenho uma necessidade muito grande de sono, mas foi um período bastante pesado, assim, para mim, né? Mas feliz, né? Porque eu já estava trabalhando e tal. E aí começou uma característica, eu estava com 6 meses, né, na digitação, apareceu uma vaga de supervisora, e o pessoal começou a perceber que eu liderava, organizava, disciplinava todo mundo, e ensinava, né, quem chegava. E aí me convidaram para ser supervisora. Tá. E aí eu fiquei lá um ano e meio. Tá. E aí eu falei, nossa, começou um ambiente corporativo, né, com coisas que eu não gostava, tipo uma disputa, uma inveja. Falei, não é para mim, com pessoas que estavam na supervisão. E aí, então, eu decidi procurar novas oportunidades. Acabei encontrando na Ceval, que na época era em Gaspar. Gaspar fica no meio do caminho entre Blumenau e Brusque. Tá. E aí, então, eu morava em Brusque, trabalhava em Gaspar e estudava em Blumenau. O que é Ceval? Ceval, ela foi uma empresa criada pelo Grupo Hering para Tá. comercialização de grãos, que depois foi comprada pela Bunge. Tá. Então, era cereais do Vale, porque na época entendi. a fronteira do grão de soja e milho praticamente era no sul, né? Tá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Depois acabou se expandindo, né, para Centro-Oeste, né, e para o Norte, né? E aí comecei lá, também como supervisora. E aí eu estava terminando a faculdade e o pessoal disse, olha, a Juni tem capacidade de liderança muito grande, as pessoas gostam de trabalhar com ela e tudo. E aí acabaram me convidando também, né, para supervisor de operação, comecei a carreira dessa forma. E quando eu terminei a faculdade, né, acabei conhecendo meu marido lá, no ambiente de trabalho, tá né, bom. ele era auditor da Price, e decidimos, né, casar e E aí... ele era da região? Não, ele era ele morava no Paraná, Tá. né, Curitiba, mas a família era de Goiôerê também, no norte do Paraná, né? Tá. Mas ele era um catarinense que aos 4 anos de idade migrou, né, para o Paraná, né? Entendi. É, Ele estava lá para um trabalho específico da Price. Exato, ele fazia auditoria da Price, Tá. no Grupo Hering, né, na época. E aí a gente também namorou, noivou, casou em 9 meses, Tá. e aí a gente foi morar em Blumenau. 20 e poucos anos você... Eu tinha 21. 21. E eu sempre falava, né? Isso é uma outra coisa. Eu tinha planejado minha vida e em algum momento, terminando a faculdade, eu queria ir para fora Do país. do país. Tá. Queria passar um período de intercâmbio, né? Fazia inglês e tal. E aí, quando eu o conheci, eu falei, nossa, agora me pegou Aham. de surpresa, né? Não contava Não com contava, né? E aí ele acabou também optando por se mudar para a região. Ele Tá. saiu da Price e foi trabalhar na Hering, né? Que eles queriam muito que ele montasse a auditoria da Hering. E aí acabamos formando nossa vida aí. Aham. E aí eu morava em Blumenau e ia trabalhar em Gaspar, Tá. todo dia. Somando entre Ceval e Bung, foram 34 anos, né? Então, Uau. de trabalho. Sempre em funções diferentes, Sim, né? sim. E aí tem um fato que eu falo, né? Que eu gosto sempre de comentar, porque as pessoas olham e falam, nossa, é um caminho recheado só de coisas boas? Não.
foram muitas coisas acontecendo, mas uma delas foi, eu estava com 23, e eu estava numa coordenação já, e eu acabei esforçando muito, né, com a equipe, né, cobrando muito, né, talvez cobrar num padrão que eu tenha, né, e as pessoas começaram a ficar muito chateadas, tanto que pediram para a gerência para me demover do cargo. E a gerência me chamou um belo dia e falou, Jonita, a gente vai precisar rever, porque a equipe não está, né, segurando o ritmo e tal, vieram fazer reclamação, então a gente não pode continuar. Agora, eu não sei o que tu queres fazer, a gente já está com a pessoa contratada para a tua posição. Mas não queriam te demitir, isso não iriam me demitir, eles queriam que ficasse, porque eles sabiam do meu potencial, e a gente gostaria que tu ficasse como analista. Foi um final de tarde, eu falei, nossa, que chute na minha canela, né? Mas eu falei, se está vindo é porque... E aí eu fui para casa, eu tinha muitos convites para trabalhar na região, né? Porque já tinha um destaque em informática e tudo. E aí meu marido falou assim, olha, tens que ver o que tu queres, né? Opções tu tens, mesmo aqui na região. E aí naquela noite, sem dormir, né? Do tipo, nossa, primeira grande questão, né? Para trabalhar para poder trabalhar com ela, né? E eu falei, não, eu vou voltar e vou dizer que eu vou ficar como analista, mas eu vou reconquistar esse cargo. E aí eu voltei, o meu gerente, no dia de manhã, eu falei para ele, olha, eu vou ficar. E aí ele ficou surpreso, ele achou que eu ia pedir demissão. E ele falou, olha, então tu fazes como tu achares, né? Tens liberdade. Eu falei, então, eu vou voltar, mas em 6 meses eu volto para essa posição. E aí eu falo que sorte também faz parte, né? A pessoa que veio na época era uma pessoa já um pouco mais, assim, forte na questão de técnica, mas não tanto na questão de olhar pelas pessoas. E ele veio de uma outra cultura, ele era do Uruguai. Claro, tem uma questão também de realmente criar uma cultura, né, diferente na região em que está. E aí, o que eu fiz? A partir da hora que aconteceu isso, eu olhei e falei, nossa, eu tenho uma oportunidade de voltar mesmo, né? Porque ele não tem um perfil de fazer agregação de equipe, de desenvolver. É um cara mais acomodado. E eu fiz um trabalho de conversar com cada pessoa. Então, convidei para um café ou para um almoço e perguntava, o que eu fiz que vocês acham que... E todo mundo falava, Jonita, tu é uma pessoa que gosta muito de ensinar, só que nos momentos de cobrança tu é muito dura, né? Nossa, tu tens um padrão de exigência que a gente não acompanha. Então, talvez tenhas que olhar um pouco mais para isso, né? Foi esse o resumo das conversas que eu fiz. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho de preparar as pessoas, ajudei as pessoas a aprenderem todo o ambiente técnico, né, e questões também de liderança. E aí começou um movimento que as pessoas vinham para mim, né? Todo mundo vinha me pedir ajuda, perguntar e tal, e essa outra pessoa que estava lá na liderança começou, né, a realmente não ter mais espaço. E não deu nem 6 meses. Aí o gerente me chamou e falou, Jonita, a equipe está adorando trabalhar contigo desse jeito, a gente vai te dar a posição de volta. E aí, daí para frente, veio as gerências das várias áreas, né? Que legal. Então, é muito importante isso que você está falando. É um pouco da característica que a gente tem, às vezes, daquela vontade de fazer certo, de fazer dar certo. E a forma, talvez, a gente tem um desafio do mundo é a comunicação, né? De como eles interpretam aquilo que você está falando, não de uma forma que está mandando, que está sendo grosseira, mas de ser assertiva, são coisas que a gente tem que fazer e que a gente tem que aprender que nem todo mundo recebe a informação da mesma forma, né? Acho que é o desafio do mundo e eu acho que... como que você levou isso para sua vida? Porque você alcançou cargos aí importantes onde essa assertividade, essa complexidade foi aumentando, né? Essa cobrança talvez veio ficando maior, né? Durante a sua carreira, né? Mas imagino que isso tenha sido importante para você tomar cuidado ou pensar nas próximas vezes. Aconteceu um pouco disso? Aconteceu, Bruna. Assim, eu agradeço muito esse momento na minha vida porque me mostrou o quanto a gente tem que se preocupar com a forma como a gente faz as coisas. E vários momentos na minha carreira, né, olhando agora para trás e também quando a gente faz reflexões, o que destacou foi a forma como eu fiz, né? Então, é exatamente isso que você falou. Hoje, a questão da comunicação, você tem que estar olhando, né, para quem você está se dirigindo, para quem você está conversando, para entender um pouco como é que ele é impactado pelo que tu falas. E eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, muito direta, e eu me preocupava muito com o conteúdo. Do tipo, eu tinha que ter o conteúdo sob domínio completo.
E aí eu chegava, às vezes, meio atabalhoada e não cuidava dessa forma. Então, comecei a entender que eu tinha que trazer as pessoas para a minha forma de pensar, para a minha forma de ver as coisas, não querendo convencê-las, mas para elas entenderem que o que eu ia colocar em seguida tinha uma razão. Perfeito. Então, comecei também a ter conversas, percebi, por exemplo, quão poderoso é a gente como líder ter as conversas de corredor, ter as conversas com as pessoas de forma individual para entender um pouco de cada um. E uma coisa que me despertou foi conhecer quem trabalha comigo, né? Então, eu tenho uma pessoa que chega para trabalhar comigo com uma bagagem técnica, né, de competência e tal, mas ele traz uma bagagem com toda a cultura familiar, com toda a cultura que ele tem dos ambientes que ele passou. E quanto mais eu entender esse perfil, mais eu consigo trabalhar de forma harmoniosa, mas também buscar a extração do máximo de nós dois, né? De mim e da pessoa que está trabalhando comigo. E isso foi algo super importante. E isso é uma coisa que meu pai tinha, minha mãe tinha muito forte. Hoje, quando a gente olha, né, e compara, meu pai, por exemplo, ser autônomo, né? Nossa, as pessoas que trabalhavam com ele estavam na nossa casa o tempo todo como se fossem da família. E ele tentava entender quais eram as necessidades de cada um, né, para poder também ajudar. Então, hoje eu vejo e eu aconselho muito as pessoas que me perguntam, cuida com a forma de fazer. Porque, às vezes, a velocidade de implementação de algumas coisas é exatamente aí que peca, né? De eu não ter cuidado de olhar para esse ambiente, entender um pouco dessa cultura, entender quem são as pessoas que estão aí, que impacto que pode gerar nelas, para depois fazer a coisa acontecer. Isso é super importante, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, onde tem muitas pessoas com depressão, com muitos desafios, que está sentado do nosso lado, né? Então, é como a gente se aproxima não só do profissional, e a gente não está dizendo aqui que a gente precisa ser amigo de todo mundo, mas conhecer um pouco mais da história, entender como foi o dia da pessoa, né? Porque a gente sai do trabalho, não é que a vida acabou e ele dormiu e acordou. Não, tem um monte de coisa acontecendo, ou em paralelo, né? Porque hoje em dia a gente não consegue mais separar, né? Essa coisa de que o filho fica doente, não dá para escolher quando fica doente. Essas coisas acontecem no paralelo. Então, olhar para essa pessoa, para essas pessoas que estão ao nosso redor, é super importante. Não só colaboradores, funcionários, mas clientes, né? Eu tenho muito essa preocupação de olhar, porque são pessoas, no final, que estão vivendo situações que a gente nem imagina. E, às vezes, precisa sentar na cadeira e conversar com a gente. E você sabe que uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e eu ficava 1 ou 2 vezes por semana, não lembro. E eu sentei na frente de um estagiário e ficava 2 vezes por semana. Então, era diferente do tempo que as outras pessoas ficavam. E eu comecei a reparar que aquele menino começava a morder muito copo, comer muito copo. E no começo eu achei que era uma mania, né? Vamos almoçar? Não, hoje eu não quero. E eu comecei a entender que ele estava muito fechado no universo dele, muito comendo aquele copo. E aí eu comecei a me aproximar, tentar entender. E o menino estava com depressão, assim, né? Então, e eu, veja, 2 vezes por semana lá. Então, quem está ao redor não tinha percebido, não tinha cuidado. E não é uma questão de julgamento aqui, mas é de a gente ampliar esse olhar mesmo, esse cuidado, né, Joanita? Então, acho que isso é o mais importante hoje nas relações que a gente precisa conquistar, né? Exatamente, Bruna. Assim, está se falando muito em ter as empresas mais humanizadas, né? E olhar, né, para a questão da necessidade. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que tu não podes separar, né, a questão casa, trabalho, vida pessoal, vida profissional. E quanto mais tu entendes isso e tornas esses ambientes o mais inclusivo possível, melhor, né? As pessoas às vezes diziam para mim, Joanita, mas é uma sobrecarga, né? Do tipo, dar essa atenção, né? Visitava fábricas, mercado, clientes, e o que você falou é importante. Atrás de um cliente, atrás de um fornecedor, atrás de uma empresa, tem pessoas. E eu, quando falo, não estou falando com a empresa, com o CNPJ, né? Eu estou falando com a pessoa XYZ. Então, assim, é com CPF. Então, quanto mais eu gero essa proximidade, essa empatia, melhor eu consigo construir relações de confiança. E a vida da gente, né, assim, eu olho ao longo do tempo hoje, amigos de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que vêm, a gente se encontra, e todos falam a mesma coisa, tipo, Joanita, a gente gostava muito da tua atenção, gostava muito da tua preocupação em nos entender, né, antes de chegar para falar de uma relação de negócios, alguma coisa assim. Então, eu acho que
isso deveria ser uma preocupação constante, né? Eu acho que de a gente realmente criar esses ambientes, ou onde a gente estiver, a gente ser tratado do jeito que a gente gostaria, né? Se colocar um pouco no lugar do outro, né? Lógico, nesse mundo de velocidade, nesse mundo de mudanças, é muito difícil. Eu vejo pelas mentorias também que eu faço, aconselho às vezes as pessoas, né? Olha um pouco mais no teu entorno. Abre teu ouvido, abre teu olho, né? Talvez observa um pouco mais. Porque só de observar o teu entorno, tu já vais perceber necessidades que tu talvez não estivesses, né? Olhando. E esse fato que me aconteceu lá atrás exatamente me despertou para isso, né? Muitas vezes, uma palavra de acolhimento, né? Ou, às vezes, até um gesto, é o que faz a diferença na vida das pessoas, te traz, né? Então, às vezes, a gente fala, vou fazer aqui uma avaliação de desempenho, mas estou fazendo da pessoa muito mais no sentido técnico, né? De competências só, e esqueço um pouco do ser humano. Aí é o que você falou, o ser humano pode estar passando por uma situação de transição, que talvez uma palavra diferente ou um jeito diferente de abordar fizesse toda a diferença na vida dele, né? E eu acho que a gente, como gestor, como líder, ou como à frente de uma empresa, eu não tenho, por exemplo, pessoas diretamente na minha empresa, mas eu tenho uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente é conselheiro de uma empresa, quando a gente presta uma consultoria, né? Tem um peso aí importante. E o que eu acho, Joanita, é desse olhar da gente olhar para nós, nos cuidarmos primeiro. Eu acho que aquela analogia da máscara do avião, de antes de você pôr em alguém, põe em você. Como que você tá, né? Você tá preparado, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas eu não vou conseguir cuidar da Joanita porque eu não tô conseguindo cuidar de mim. Né? Então, quando você tá cuidando de você, para estar preparado, porque o mundo não tá... Acho que o mundo nunca esteve, né? Quando você fala, eu tinha que acordar 3 horas da manhã, dormir, né? Eu estudava até meia-noite. Acho que a mobilidade, hoje a gente tem muito mais facilidade do que a gente tinha, né? São desafios diferentes. Mas emocionalmente a gente está com desafios enormes, né? Para poder cuidar, né? Exato. Eu acho que, Bruno, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que assim, se eu não olhar para mim, como é que eu vou dar para os outros algo do que eu não tenho? E é assim que eu penso mesmo, né? Tanto que, assim, durante o período, né, que eu fui executiva, eu tentava, dentro do meu tempo, ter esse tempo para me cuidar, né? Não consegui fazer, por exemplo, todo o meu cuidado que eu deveria com a questão física, mas o mental, né? Eu sempre cuidava eu estava numa viagem, avião e tal, eu tinha sempre um livro que não era técnico ou alguma coisa me ajudando a entender um pouco, né? As emoções, para me fortalecer, né? Porque eu tinha uma necessidade comigo mesma de estar bem, porque se eu não estivesse bem, eu acabava não ajudando ninguém, né? E não também conseguindo ser, talvez, a líder que eu acreditava que seria o ideal, né? Sim. Tanto que eu tive períodos na vida, assim, que eu tive enxaquecas muito sérias, mas eu percebi que era o meu corpo pedindo para desacelerar, que depois que eu percebi, comecei a trabalhar também um pouco mais emocional. Entendi. Agora mesmo, acho que depois que eu parei a minha vida executiva, né, em 2020, e logicamente depois eu fiquei no fundo também, JBS pela Amazônia durante 3 anos, mas talvez num nível de demandas e necessidades muito menor do que ser a CEO da Seara, né? E eu busquei, nesse meio tempo, coisas diferentes, né? Então, busquei olhar um pouco de filosofia, busquei oportunidades de me autoconhecer, cuidei do físico, né? Então, fiz todo um processo de, se eu quero ter longevidade, eu preciso disso, né? E tem 2 coisas que eu tenho como maiores objetivos da minha vida, assim, quando olho para a Joanita, né? É ter saúde física e mental. Porque eu também não quero ter longevidade sem qualidade de vida, né? Perfeito. E eu olho para isso e falo, nossa, e o que eu preciso fazer para manter isso? Né? Então, saúde física, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Então, coisas que eu não fazia, né? De treino, de cuidar Você com a nutrição. Você faz exercício hoje? Hoje eu faço. Hoje eu faço, né? Recomendado por cardiologista, por todo mundo, do tipo musculação. A gente começa a perder, né? A questão do músculo e tal. Então, hoje, por recomendação, faço. Cuido também da nutrição. Então, gosto muito, assim, de preparar meu alimento, né? Então, hoje eu tenho tempo para isso. E na saúde mental, eu procuro estar sempre, né? Gosto de ouvir podcast, gosto hoje de ver filmes. Eu gosto muito também de acompanhar a vida de líderes, né? Biografias, leio também.
tudo que eu posso ter realmente para me trazer coisas que eu talvez precise para o meu bem-estar, né? Então, assim, as pessoas dizem, a gente é muito forte, é guerreira e tal. Eu falei, ninguém vê meus baques e como a gente trabalha com eles, né? Então, inclusive, essa questão de saúde, a minha filha mais velha é médica, né? A segunda é publicitária. E essa minha filha mais velha... De qual ela... É ginecologia e obstetrícia. Mas, assim, é uma menina muito consciente da questão da saúde, né? Então, assim, ela se nutre muito bem, ela cuida muito. E na época que eu era executiva, ela dizia, a mãe tem que dar uma parada. Tanto que ela disse, mãe, eu vou desistir de ti. E aí, quando eu parei, quando eu comecei, né, me reciclei dessa forma física, hoje ela fala, nossa, que orgulho a minha mãe hoje cuidando da saúde física e tudo, né? Porque ela via, né, que eu precisava. E eu dizia, a hora que der eu vou fazer. Sempre colocava em primeiro lugar, né, a questão do profissional também. E é um desafio, né, Joanita, porque a gente não consegue carregar todos os pratinhos, né? E vão ter momentos que vai ser assim, ai, Bruna, mas o exercício físico é importante. Eu acho também, cuidar da alimentação, cuidar da gente, mas é que tem momentos determinados na nossa vida, né? E você me conta como chegar até o cargo de CEO da Seara, tem uma responsabilidade diferentes do tamanho da empresa, do tamanho da quantidade de funcionários, né? Então, alguns pratinhos a gente deixa ali parado, não é que cai e quebra, mas a gente não consegue segurar. E se a gente tentar, eu acho que piora a nossa ansiedade, a nossa expectativa, né? Bruna, assim, eu não consegui fazer nada perfeito. Eu falo, a minha jornada até aqui, eu tive que abrir mão de certas coisas. Eu acho que o importante em cada momento da vida da gente, a gente pensar quais são as prioridades. E eu falo que as não escolhas são importantes, né? Então, assim, quando eu casei, a gente dizia, será que a gente vai ter filhos, né? Porque traz uma responsabilidade. Ele tinha uma carreira profissional, eu tinha a minha, né? E a gente ficou 6 anos casados sem ter filhos, e aí a gente decidiu, vamos ter filhos. Mas até nesse sentido, o que a gente precisa? E de forma muito prática, eu dizia, olha, eu não vou, antes que a gente tenha 2 carros, né? Para poder ter tranquilidade de onde estiver e precisar de algum socorro. Acho que essa questão também um pouco do pragmatismo, né? De a gente colocar, não consigo fazer tudo, né? Sim. E aí, se eu tinha também gente no entorno para me ajudar, porque eu sabia, eu falava, tem coisas que eu não abro mão, minha carreira não abro mão, meu marido também não, a gente conversava muito sobre isso e sempre tive muito apoio. Acho que isso é uma coisa, assim, que as pessoas me perguntam. Eu falei, não, meu marido sempre respeitou meu espaço, sempre me ajudou muito, a gente era muito colaborativo. E aí a gente disse, olha, tem coisas talvez que a gente não consiga fazer. E aí a gente tomou uma decisão. Primeiro, família. Segundo, trabalho. Tá. Terceiro, se o social desse, então, a gente quase não aceitava convites para sair. Final de semana era com a família, né? E quando eu falo família estendida. A gente levava nossas filhas para um ambiente da minha mãe e do meu pai, né? Que era em Brusque, porque tinha todos os primos. E elas amavam aquilo. Até hoje elas lembram disso, né? Então, a gente tem que fazer escolhas mesmo. Sim. E quando tu tá muito certo do que tu queres, tu vais colocando isso dentro. E teve várias situações que eu abri mão de estar com as minhas filhas. Tive que abrir mão de estar com as minhas filhas em momentos, né? Eu falo até que tem um negócio que eu tinha uma cunhada que cuidava da agenda delas fora da escola. Balé, inglês, tudo era ela que levava, tia Rose. E aí, quando chegava no final do ano que tinha encerramento do balé, encerramento do inglês e tal, eu aparecia, né? Eu e meu marido. Falava assim, nossa, olha, essa é a mãe delas. Porque todas elas olhavam para a tia Rose. Ai, gente. Mas é um preço que a gente paga. Tem um livro da Constanze que ela fala um pouco dos setênios da vida, que eu gosto muito. Agora eu estou até usando para mentoria. É exatamente tu saberes em cada período da tua vida o que é importante. Porque a gente tem a fase de evolução, a fase de estabilização e depois a fase de declínio. Em cada uma dessas fases, as tuas necessidades são diferentes. O que é interessante é tu olhar para isso e como tu lidas, né? O que tu colocas dentro da tua mochila naquele período, né? E eu acho que, assim, a gente tem oportunidades aí de buscar apoios, de buscar... E uma coisa também, às vezes eu me colocava, eu dizia, poxa vida, mas vou ter que pedir ajuda nisso, né? Às vezes ser vulnerável também faz parte. E se a gente aprende a fazer isso na vida pessoal, depois a gente leva para o profissional. Eu tenho que ter equipes que me complementem, eu não posso formar times, né? Que não estejam, né, de certa forma, harmoniosos, né?
Então, esses aprendizados que a gente tem do tipo, não consigo fazer tudo. Os pratinhos que eu tenho que escolher são esses. Agora eu vou escolher esses, aí na frente talvez eu consiga rever, né? Eu gosto muito, né, de alguns exercícios e cada vez que eu tinha um desafio novo, ou de cargo, ou de área, ou até de projetos, né, fazer aquelas 3 perguntas, né? O que eu estou fazendo que eu deveria continuar fazendo? O que eu estou fazendo que eu deveria parar? E o que eu não estou fazendo que eu deveria começar? Porque isso me permitia, naquele momento, talvez fazer toda uma reciclagem e aproveitar o melhor daquilo. E não me dá... Eu sempre tive muita ansiedade, sou uma pessoa super ansiosa, apesar de não parecer. Tu falasse que eu sou tranquila, tem paz. Não, dentro de mim é um vulcão o tempo todo, querendo ver o que eu posso fazer, como é que eu estou fazendo. E eu acho que essa questão de forma um pouco mais pragmática, ir colocando as coisas, eu gosto muito de colocar as coisas no papel, né? Objetivos que eu tenho, quais são os próximos, o que a gente vai fazer no próximo ano. Eu e meu marido, a gente tinha muito isso, né? De estruturar. Tá. E a gente às vezes dizia, não, a gente está olhando para a Maestre Caroleschi S.A., né? Então, o que a gente vai fazer como família? E é um processo interessante, que eu acho que se as pessoas tivessem esses momentos de parada e reflexão, talvez ajudasse, né, a tirar um pouco da ansiedade. Sim. Mas assim, gente, nada é perfeito. Eu errei muito, assim, até o momento, um dia minha filha tinha que ir para uma consulta médica, eu estava aqui em São Paulo, ela em Blumenau, eu por telefone, ela chorosa. Eu falo, essas coisas marcam a gente, né? Mas assim, hoje, quando eu vejo 2 mulheres adultas, né, que a forma como elas interagem com o mundo, a forma como elas se colocam, falo, nossa, eu acho que mesmo errando eu acertei. Isso é super importante. Eu falei para você aqui no início que eu tô vivendo um pouco disso, meus filhos pequenos. Então, você sai para viajar, você fica com o coração na mão, né? Mas uma coisa que eu olho muito, assim, é de o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Então, eu acho que se eles me veem felizes, né? Feliz, se eles entendem que eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eles vão entender que tem uma dedicação para o meu trabalho, mas que para eles não é diferente, não é mais ou menos, né? Eu quero estar com os 2. Então, acho que isso vai alimentando, porque é difícil mesmo você dormir fora, saber que seus filhos, né, não tá com seus filhos, que você se sente culpada de, nossa, eu não estou ajudando, né? Não estou apoiando. É uma loucura que passa na nossa cabeça. Às vezes nem tem um julgamento de fora, é você com você mesmo brigando por essa questão que eles conseguem sobreviver sem você, eles conseguem entender que você precisa trabalhar. Então, é um desafio essa maternidade, né? É um desafio grande. Eu, graças a Deus, sempre reconheço a ajuda que meu marido me deu. E, assim, às vezes, quando chegava de última hora, as viagens mais ou menos eram programadas, mas tinham aquelas que não tinham jeito, né? Sim. Principalmente na fase da adolescência delas e quando elas eram pequenas. E ele dizia, não, vai. Elas têm o pai aqui. Então, a gente tentava estar presente, né? Desde o começo. Eu até tenho, quando minha filha mudou, elas mudaram, elas estudaram numa escola Freinet, né? Um método diferente até a 4ª série, depois elas mudaram para um colégio de uma forma de educação tradicional. Tá. E aí vieram as provas, né? E era um colégio que toda quarta-feira tinha prova. Tá. Então, das várias matérias diferentes. E aí a minha filha, no começo, a mais velha, foi a primeira que migrou, né? Depois veio a outra, elas sentiam muita intranquilidade, porque no Freinet elas não tinham provas, elas tinham um acompanhamento muito constante, né? E aí eu comecei a definir minhas viagens em função desse calendário. Terça de noite eu precisava estar em casa para estudar com a minha filha, né? Então, assim, durante um ano até ela se adaptar, eu acabei colocando aquilo como prioridade. Então, eu acho que é um pouco desse olhar, né? Então, perfeito não sou. Quando elas estavam na adolescência, eu tive que passar um mês nos Estados Unidos. Eu falo, nossa, não tinha nem internet do jeito que é hoje, né? Então, eu mandava e-mail e tal, de vez em quando ligava. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se você coloca... O que eu acho mais importante, né? E que hoje eu reconheço, elas sempre sabiam que estavam em primeiro lugar, né? Então, assim, era um amor incondicional e eu tentava mostrar que todo o tempo que eu tinha disponível, né? E a prioridade, por exemplo, do final de semana, eram elas, né? Mas eu acho que você falou uma coisa importante que eu vejo também na minha família, é essa segurança paterna. Isso é super importante, porque... eu estava falando com uma amiga esses dias, porque a gente acha que só a gente sabe fazer, só a mulher sabe fazer. E não, o homem também consegue fazer, o homem também faz, às vezes faz melhor do que a gente, ou faz do jeito dele.
Então, trazer essa segurança, entender que eu vou ficar com meu pai, que tá tudo bem, as coisas vão seguir, que vai ficar tudo igual, acho que é super importante para eles, para nós e para os pais também, né? Porque essa coisa de, não pode falar que pai tá ajudando, é obrigação. Mas independente da palavra, é ele querer estar, né? Ele permitir. Essa frase que você falou, eu escuto muito de Bru, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que isso é importante pra gente, pra nós sentirmos mais segura daquilo que a gente vai atrás buscar, uma reunião que é importante pra nossa carreira, né? Então, acho que essa mensagem é importante aqui para dizer sobre essa presença ou essa segurança paterna que às vezes não acontece, né? Exato. E eu acho que tem que ser uma opção do casal, né? Eu acho que assim, desde o começo, quando está construindo a vida, eu sempre gosto de falar também para minhas filhas, né? Quanto mais transparente tu fores, quanto mais claro tu fores no que tu queres, né? E planejar de forma conjunta, tu começas a fazer com que todo o entorno, seja a rotina, seja as necessidades que aparecem, tu vai trabalhar de forma conjunta, né? Então, nós temos um objetivo comum. Dentro do objetivo comum, cada um tem seu papel, né? Então, eu acho que assim, e isso desde o começo ficou muito claro, né? Comigo e com meu marido. E graças a Deus, sempre que eu precisei, ele precisou, né? Então, teve um período, por exemplo, que ele saiu para montar a empresa dele e eu tive que me manter firme para dar retaguarda, né? Para a gente também... então, eu acho que é isso. E eu procuro ver as coisas, né, Bruna, de uma forma muito simples, né? Eu tenho muito medo, às vezes, de lidar com complexidades, né? Em que eu não possa olhar de uma forma mais objetiva, mais direta, mais simples. Então, as pessoas diziam, a gente é muito prática, né? A gente gosta de problemas, mas é porque eu vejo no problema uma oportunidade de aprender. E isso fiz um pouco com as minhas filhas também. Os primos iam passar o verão na minha casa em Blumenau, porque deixava a casa aberta, então tinha pessoas que ajudavam. E até hoje elas falam, né? Elas têm primas mais velhas, falam, a gente ficou impressionada com a independência que a Luciane e que a Ana tinham. Precisava tomar uma decisão sobre algo, se fosse lá em casa, as primas falando, nossa, a gente precisa perguntar pai, mãe, todo mundo. Aqui elas tomavam a decisão. Aí minhas filhas falam, lógico, né? A minha mãe e meu pai não estavam. E eles ensinaram a gente que precisa tirar as coisas da frente, né? Isso. E aí, hoje, assim, eu olho para trás e vejo, elas são super independentes, né? Estão em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma. Que legal. Damos toda a formação que a gente achava, né? Que era importante e que deveria. E também a relação transparente, né? Do tipo, tratar as emoções, olhar um pouco para o que tem que ser feito. E isso, tem momentos que a gente... É o que você falou, Bruna. Talvez a gente queira posar de forte, né? Não assume essa vulnerabilidade, que a gente não dá conta de tudo. E as pessoas no teu entorno querem ajudar. Né? Eu vejo, assim, vários momentos que eu quis ser a forte, que eu acabei... Eu demorei para perceber isso. Exato. E isso vale para tudo. Vida pessoal, trabalho, né? Falo, não tenho vergonha de pedir ajuda, né? Eu me lembro que eu estava grávida da Ana, da segunda, e a gente não conseguia uma pessoa para ajudar, né? Trocava e tal. Um dia eu cheguei em casa e falei, que desespero. Me joguei na cama, eu estava com a barriga grande, 8 meses. E aí meu marido falou assim, calma, a gente vai achar. Eu falei, então tá. Então vocês assumem isso, assumam isso, né? Tu e quem está ajudando aqui, para eu poder ficar livre. Baixei a guarda, apareceu a pessoa. Olha. Eu falo, nossa, e eu naquela altura do campeonato, uma ansiedade exagerada, um desespero, né? E hoje eu olho esses momentos, né, que a gente tem na empresa também, né? As crises que eu passei também, carne fraca, como CEO, a greve de caminhoneiros e outras coisas. Eu falo, tem que manter a calma, né? E, de novo, é a forma, né? Sim. Aquele momento, tu te colocar assim, não sei tudo, né? Quem que eu vou buscar para me ajudar? Aonde que eu vou pedir ajuda? Faz toda a diferença, né? E a equipe ver também, principalmente em empresa, que tu é humano, né? Exato. Super importante isso. Super importante. Você, na sua carreira, se viu CEO? Você quis essa cadeira? Como que foi isso para você? Como que aconteceu? Não, Bruna. Eu honestamente olho para, né, para tudo que aconteceu. Meu pai, claro, sempre tinha muito orgulho na minha carreira e dizia, né, nossa, eu nunca entendo muito o que tu estás fazendo, mas eu sempre trabalhei para buscar coisas novas. Em qualquer posição que eu tivesse, eu olhava qual seria a próxima etapa
e me preparava para essa etapa, mesmo estando na cadeira anterior. Tá. Então, isso me permitia, não é aparecer, mas assim, mostrar para as organizações que eu estava disponível, né? Então, um exemplo eu estava em TI, né? Trabalhei em TI até 2005. Passei por todas as áreas, fiz todas as consolidações na época que a Bung comprou a Ceval. E aí o presidente da empresa, que tinha trabalhado com ele, né, quando era fornecedora de informática para ele, para a área dele de produção, ele me chamou e falou: Jonita, já estás muito tempo na informática e tu tens um potencial enorme, né? Vem para a área de negócio. Eu olhei e falei: nossa, faz sentido, né? Mas por onde que eu começo? Né? Não tenho especialização em nenhuma área de negócio. Só que eu usava a TI como meio. Tá. E eu sempre quis aprender muito negócio. Eu é que ia sozinha implantar todos os sistemas nos silos de soja, nas fábricas, nesse interiorzão, né, do Brasil. E lá eu tinha que aprender o negócio. Então, eu sabia como é que era produzir, como é que era vender, como é que era... E aí, nesse momento, eu falei... Não, aí ele disse, olha, a gente está precisando planejar a cadeia de exportação, né, fazer um plano de logística para olhar desde o grão até a China, desde o grão até a Europa, e tu tens uma visão de processos. Eu acho que tu podes, né? E eu falei, tá bom, eu vou fazer. Em um ano, estruturei todo o processo. Aí ele disse, não, agora a gente está com uma oportunidade numa diretoria de supply chain aqui, e até aquele momento eu era gerente. Tá. E eu fui a primeira mulher diretora na Bung, né, no Brasil, na parte de alimentos. E aí eu falei, tá bom, eu vou assumir. Mas para eu assumir, precisa ter essas áreas. Então, eles queriam me dar só a logística, frete, e aí eu peguei o planejamento junto. Aí eu olhei o planejamento e a logística como uma ferramenta de venda. E aí eu comecei a ir nos clientes, como diretora de logística, junto com a diretoria comercial. E comecei a entender o negócio, comecei a olhar muito pela ótica do cliente, o que ele precisava para o negócio, né? Então, além de melhorar o nível de serviço, as negociações nem sempre eram com planos de negócio de médio e longo prazo. E aí os clientes começaram a comentar com a própria vice-presidência da Bung. Olha, meu Deus, a Jonita tem um tino comercial. Ela vem, ela olha para o negócio da gente como assim se fosse dela, senta, conversa sobre oportunidades. Aí veio a pressão. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida pela abertura que eu dava, mas principalmente por buscar coisas novas. Toda cadeira que eu sentava, eu falava, eu não posso fazer igual ao antecessor, eu preciso fazer diferente. Né? Não estou aqui sentada, não me convidaram para essa posição para continuar a fazer do mesmo jeito. Respeitava muito o que tinha sido feito, né? Preservava tudo o que era bom, mas trazia justamente esse olhar diferente. E aí, aconteceu também um fato interessante, porque eu fui para a diretoria comercial e eu estava sendo preparada para ser vice-presidente do mercado doméstico da Bung na época. Tá. E aí o vice-presidente acabou saindo antes, né, do que ele estava imaginando, que ele iria para uma outra posição, e ele saiu da empresa. E aí o pessoal disse, olha, não dá para colocar a Jonita, ela não está pronta ainda. Né? E trouxeram uma pessoa de mercado, e essa pessoa de mercado veio com um modelo de go-to-market totalmente diferente do que eu acreditava. E eu fiquei um pouco chateada. Eu falei, nossa, eu acho que não olharam da forma adequada, porque se me deixassem, né, sentar na cadeira e me ajudassem um pouquinho, né, me sentia preparada para isso, né? E aí, com 34 anos de empresa, né, que eu estava lá, eu falei, nossa, não faz sentido para mim. Sempre fui uma pessoa de gostar de botar a mão na massa e fazer. Tá. E aí queriam que eu fosse assessora do vice-presidente, né? Eu falei, não faz sentido. E uma coincidência, né? Eu também às vezes tenho medo até de pensar, porque eu penso, daqui a pouco as coisas acontecem. Tava até um susto, fala, nossa. E aí também nesse momento, né? Com toda a situação que estava, na época o Grupo JBS comprou a Seara, me ligaram e falaram, nossa, tu tens que estar nesse projeto. Então vem para cá. E aí acabei indo, né? E foi muito bom porque participar desde o início te dá uma visão do negócio muito completa. Então, eu mergulhei no supply, porque eu pedi para ir para a área de supply, organizei o supply. Logo um ano depois que eu tinha entregue todos os compromissos, né, que eu tinha, eles estavam sem opção para a área comercial, me pediram para a área comercial. E aí as coisas acontecem, né? Fui para a área comercial, foi um ano também. E, coincidência, veio um convite para o presidente da Seara na época, né, para ser o CEO mundial do grupo. E aí eu olhei para aquilo, tinha diretor de exportação, que conhecia muito o mercado, até aquele momento só cuidava do mercado doméstico, né? E aí foi uma surpresa o dia que veio o convite, né?
porque ele falou, Jonita, a gente está te convidando. Eu falei, nossa, mas eu não conheço a cadeia de agropecuária, nunca trabalhei no mercado externo. E ele falou, não, a gente tá fazendo essa opção pelo que tu és. Tu é muito, né, uma honestidade acima da média, simplicidade, as pessoas gostam de ti, tu tens uma facilidade de liderar, tanto que as pessoas que estão aqui, e é uma coincidência, é interessante porque eu estava num grupo que não era o meu grupo original. Vários executivos que tinham na época, na Seara, quando a Seara começou, vieram do mundo da avicultura e da suinocultura. E eu estava vindo do mundo do grão. Tá. Então, eu também tive que conquistar um espaço dentro disso, como diretora comercial, como diretora de supply. E, novamente, eu acho que mostrou que o jeito como eu faço as coisas, o que eu sou, né, de uma forma simples, objetiva, é que foi o grande motivador para isso, né? Então, eu falo, olhando para trás, eu percebo que a minha abertura para mudanças, a minha vontade de fazer coisas diferentes, é que talvez me criaram as oportunidades. Entendi. E aquele momento, eu também tive a síndrome da impostora, tá? Eu me perguntei, nossa, por que eu? Será que eu estou pronta? E aí a resposta que teve, né, do acionista também, Jonita, tu tens uma garra e uma vontade de fazer as coisas que é um diferencial. Entendi. Né? Então, a gente não tem medo. A gente sabe que tu tens algumas coisas, mas, assim, todo o teu resto fala muito mais alto, né? E o teu jeito de tratar as coisas, né? Porque eles já percebiam. E o meu pai sempre me falava, né? Que, pô, gente, tu vai ficar a vida inteira sendo funcionária, sendo empregada de alguém, né? Tu tem que testar, porque tu é tão capaz, né? De tocar o teu negócio e tal. Eu falei, pai, toda cadeira que eu sento, em qualquer lugar que eu esteja, eu olho como se o negócio fosse meu, né? E talvez isso transpareça no jeito que eu faço. Total. Que é a preocupação o tempo todo, tanto da parte técnica, da parte das pessoas, né? E, como diretora, eu também comecei a ter a percepção de que tu tens que cuidar de quem trabalha contigo. Porque tu precisa de gente contigo competente. Então, eu sempre olhei também para os perfis que trabalhavam comigo para serem diferentes. Eu não queria gente igual a mim, né? Eu queria gente diferente para me questionar. E eu não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar com times que me questionem, que me desafiem. Pelo contrário, eu falo, prefiro quem me empurre do que eu ficar puxando, exato, né? Exato. E importante isso que você está falando enfim, da síndrome da impostora, mas eu queria falar dessa perspectiva sobre a gente nunca está pronto, que bom, porque é mentira que se você acha que a gente que sabe de tudo, então é mentira, né? Então já começa por aí. Então, mas eu acho que tem esse olhar de valorizar aquilo que a gente tem de bom, potencializar isso, porque eu acho que isso é super importante, e te contrataram e confiaram em você por conta disso, e entender que tem a oportunidade de aprendizado, porque que chato seria se você já soubesse de tudo, né? Então, olhar para isso. Então, quando as pessoas dão essa oportunidade para você, eu acho que tem que olhar isso de estão me contratando por quê, quais são as características que eu tenho e onde que eu vou buscar esse aprendizado, essa confiança que me deram, eu vou atrás para mostrar que eu estou interessada, que eu quero ajudar e contribuir para o negócio, que o negócio é meu também. Então, acho fundamental esse exemplo que você trouxe, que acontece para homens e mulheres, né? Exato. Eu acho que teve um fato, né? A gente recebia um treinamento de liderança, na época eu estava me preparando para ser vice-presidente, teve um programa de desenvolvimento na Bung, e que nos levaram para a Washington University, né? E aí traçaram os perfis, né, das pessoas, o controlador, o estratégico e tal, e o de relacionamento, né? E aí, no final de uma das sessões lá, né, com o professor da Washington University, falei, nossa, eu vou perguntar para ele aí, né, o que eu devo fazer para melhorar meus pontos fracos ainda e tal. Porque até aquele momento, né, eu tinha a visão de que eu tinha que ser boa em tudo e tal. E daí eu falei, olha, eu fui cair lá no grupo do controle, da execução, como é que eu faço para ser mais estratégica e tal? Eu tenho muitos pontos fracos. E aí ele me disse exatamente isso. Jonita, foca nos teus pontos fortes. E busca a gente para te ajudar, ou vai criar uma jornada de aprendizagem daquilo que tu não, né? Perfeito. Mas mesmo que tu queira ser bom, tu sempre vai ser medíocre em relação a alguém que é bom na estratégia e tal. E eu falei, ele trouxe aquilo para a minha vida, né? Quando eu fui formando times a partir daí, isso foi 2006, eu falei, nossa, sempre pensava desse jeito. Então, hoje, quando eu também recomendo nas mentorias, né, que vem líderes, CEOs, né? Eu falo, olhem para isso. Né? E aí eu assumo um pouco essa questão da vulnerabilidade.
a gente nunca vai ser bom em tudo. É isso que tu disseste, Bruna. E eu preciso olhar no meu entorno e verificar como é que eu me fortaleço. E mesmo em família, né? Sim. Às vezes eu digo para minhas filhas, não adianta, vocês não podem contar com a mãe nisso não, porque não é meu forte. Mas não ter também dificuldade de falar isso, né? E a partir disso, principalmente nas organizações hoje, eu acho que quando a gente fala em sobrecarga, talvez seja um pouco disso. De eu querer ser o super-herói, de eu querer saber tudo, isso sobrecarrega. Se tu começas a entender que existe uma oportunidade de um trabalho em equipe, de valorizar e conhecer bem as pessoas que estão contigo para poder fazer a melhor composição. Eu tive até um caso de um projeto, foi na Seara já, né, que eu estava como CEO. Eu tinha um projeto que era para uma recuperação de uma questão agropecuária, e a gente formou um time, porque chegou no momento que eu não sabia mais o que fazer em termos de busca de solução. Aí eu chamei o time e falei, gente, vocês têm que criar um grupo, né, um projeto, para que faça. Dentro desse tema, eu vou ser subordinada ao líder do comitê. Eu, como CEO, vou estar aqui à tua disposição para fazer o que tu achas que eu tenho que fazer. Porque não é minha fortaleza técnica, tu é que sabes muito mais. Ele levou um susto e falou, nossa. E a partir daí ele criou um cronograma e uma agenda onde eu tinha que estar presente em alguns momentos para reforçar a questão de atacar e tal. E ele me brifava. E aí ele falou, Junita, só tu mesmo, né? Com a tua vulnerabilidade. Eu falei, nossa, mas tu olha para aquilo e não sabe como resolver? E eu acho que é isso que às vezes a gente nem considera como uma hipótese, né? Do tipo, eu estou num cargo, eu estou numa posição e eu sou obrigada a saber tudo, né? E aí eu acho que vem um pouco da inteligência emocional, Total. né? Do tipo, não sei tudo. Então, eu vou considerar que eu preciso entender os porquês, deixar as pessoas te dizerem. Aí vem a questão do ouvir também, né? De tu estares aberta a ouvir. Porque, às vezes, tu lançar a pergunta simplesmente e não ouvir também não adianta, né? E depois desse momento e desse sucesso mesmo na carreira executiva, o que você está olhando para o seu futuro? O que você está esperando para a Joanita? Então, o que eu olho, a Joanita, eu nem penso muito em futuro, né? Estava pensando, esses dias estava dizendo, porque eu falei, eu vou parar da vida executiva. Aí veio a oportunidade do fundo de eu conhecer a Amazônia, de eu trabalhar com organizações não governamentais, que é super interessante, né? E doar minha experiência, né? Eu olho que eu acho que a gente tem que realmente devolver algumas coisas que a gente teve. E quando eu olho, não tenho nada traçado muito claro, né? Mas, assim, uma das coisas é o meu bem-estar físico e mental. Então, essa é uma prioridade hoje que eu não abro mão, porque quem me tem, né? Seja família, seja amigos, me quer inteira, né? Sim. Então, isso é a primeira prioridade. Dentro disso, eu vou vendo o que dá para encaixar. Então, eu tinha definido no início que eu iria até pensar num instituto, alguma coisa. Eu falei, dei um tempo para pensar se faz sentido ser assim ou se eu posso ajudar através de outros, né? Tá. E aí defini que eu queria doar a minha experiência como executiva para preparar mulheres jovens e executivos também. Então, a mentoria ocupa um espaço da minha vida por isso. Está fazendo muito sentido agora, que a minha experiência recente está ajudando muito, né? E a minha vivência. Olhei para conselhos, então faz sentido também, mas também defini alguns limites para aceitar conselho, tanto o número de conselhos como a característica deles. Tá. Então, estou agora com empresas familiares, que eu gosto muito, porque eu acho que a minha experiência em grandes corporações acaba contribuindo muito para o nível de profissionalização que eles querem. E também defini algumas organizações não governamentais que eu quero permanecer, porque eu quero realmente ajudar a fazer coisas diferentes no Brasil. Então, assim, como é que eu posso, com a minha experiência da iniciativa privada, né, que foi a minha vida inteira, levar um pouco para essa fronteira? Então, por exemplo, no Fundo JBS pela Amazônia, eu saí da presidência agora em janeiro, mas estou lá como conselheira e continuo trabalhando nos projetos. Agora, dia 13, eu vou para a Amazônia de novo, mentorando cooperativas, mentorando associações, ajudando. E uma das coisas que eu percebi as conexões que eu fui criando ao longo do tempo na minha vida profissional, nos diversos estágios, estão presentes aí, né? Eu falo, tem gente que eu não via há 20 anos, que eu mandei uma mensagem do WhatsApp, a relação veio, né? A conexão veio como se tivesse parado no tempo e a gente tivesse retomado. E as pessoas quando eu
compartilho, né, essas ideias de ajudar e tal, muita gente se colocando à disposição. Acho que pelo jeito, né, e pela forma que eu acredito, né, esses dias estava numa reunião de uma mentoria, né, que eu participo do Winning Women da Ernst Young. Tá. E daí uma pessoa falou assim, nossa, uma conversa com a gente de 1 hora bota a gente com energia para cima, porque ela está sempre animada, ela está sempre pensando em coisas novas. E a pessoa fala um negócio, ela já está dando outra ideia, né? Então, enquanto eu me senti útil nesse sentido, que para mim é importante, né, de poder compartilhar, de poder buscar esse conhecimento, conjugando com essa forma prática, que é mentoria, conselho, talvez painéis, palestras, podcasts, que é o que a gente está fazendo aqui, eu acho que faz sentido para mim, né? Bom. Então, e por outro lado, né? Acho que vida pessoal, a gente tem um hábito de acompanhar alguns esportes, né? Eu e meu marido sempre a gente gostou, jogamos tênis, a gente acompanha, né? O tênis mundial, Tá. Fórmula 1 também, basquete. Dentro disso, a gente sempre falava, olha, o dia que a gente tiver mais tempo, a gente vai participar nesses ambientes com viagens, né? Então, meu marido foi, né? Faleceu em 2020, e eu falo, mas o sonho continuou, e eu e minhas filhas hoje, a gente todo ano monta 1, 2, 3 viagens no entorno desses Que legal. eventos esportivos e depois emenda, né? A gente adora viajar, conhecer o mundo. Então, eu acho que o bem-estar da Joanita hoje é isso, né? E eu falo que talvez o maior benefício que eu tenho hoje, dado que eu trabalhei 40 anos, né, em corporações, a minha agenda nunca foi minha, né? E hoje a agenda é minha. Agenda sua. A agenda é minha. Isso faz Então, eu muita sei que tu me acessasse diversas vezes para esse podcast. Eu tive que te dizer alguns não, mas aconteceu. E eu falo, e eu olho para a minha agenda hoje e falo, o que é importante para mim, para isso que eu defini como busca, né? Então, às vezes, um café com um amigo, um café com uma amiga, é super importante. É super importante. E vai para a minha agenda com o mesmo peso que vai de uma reunião, que vai de uma palestra, né? E eu acho que é isso, sabe? Então, as pessoas dizem, o que tu queres mais? Eu falei, olha, se eu permanecer como eu estou hoje, eu estou feliz. Eu estou leve, que é o que eu queria, né? Eu estou convivendo muito com minhas filhas. Eu acho que isso é uma coisa que... Elas falaram, mãe, os últimos 3 anos, logicamente também com a pandemia, acho que a gente nunca conviveu tanto tempo, né? E o conhecimento também, né? Elas conhecerem um pouco mais a mãe, eu conhecê-las um pouco mais no sentido das emoções. Perfeito. E combinar isso, né? Perfeito. Minha filha mandou a mensagem dela de aniversário para mim, né? Uma delas, e falou assim, mãe, o meu lar é onde tu estás. Então, Que incrível. isso é que incrível, né? isso. Porque aí tu falas, nossa, e as duas são assim, né? Super gratas. E essa convivência, eu falo, talvez se tiver que escolher uma coisa, né? Tu perguntasse o que eu vou escolher, assim, essa está sempre como prioridade. Que especial. Que especial. Muito bom. Parabéns pela essa... Eu vejo você muito família, eu vejo você muito conectada com aquilo que é importante para você naquele momento. Então, as agendas... E é importante a gente estar falando isso porque não dá para fazer tudo e tem horas que a gente vai precisar falar não, mas não é pela pessoa, é porque realmente o momento que a gente está vivendo é importante. E que legal esse seu olhar dessa diversificação de agenda, de você estar fazendo coisas que você gosta. E é isso que você falou, acho que é o ciclo da vida, né? Tem momentos que a gente vai estudar, que a gente vai dedicar, depois a gente tem uma vida executiva forte, seja no mundo corporativo ou seja no seu negócio, você tem dedicações, porque até eu aprendi isso, até sendo o seu negócio, você tem momentos de dedicação, mas você tem momentos que você quer para sua vida pessoal. E fico feliz de saber que você está aí com a agenda cheia. Eu queria te fazer mais 2 perguntas. Eu fiquei muito interessada sobre esse seu... Porque você falou, eu ia sair no mundo executivo, mas aí veio o Fundo Amazônico. O que você pode trazer para a gente que não vivencia ou que não conhece diretamente? O que te chamou mais atenção? Qual foi seu principal aprendizado? Qual mensagem que você está lá, para as pessoas que estão... assistindo, o que te impactou, assim, que eu acho que uma mensagem que você acha que é importante que as pessoas entendam sobre o que você foi fazer lá? Então, Bruna, eu acho que a primeira coisa, eu não posso mentir, é a minha avidez por conhecimento e para coisas novas, né? Mas, naquele momento, eu vi uma oportunidade de compartilhar a minha experiência, né? E estar num mundo diferente que me pareceu
que foca muito no ser, né? Quando a gente olha, e hoje eu tenho certeza disso, né? Com as viagens que eu fiz para a Amazônia, eu falei, eu queria conhecer um pouco essa questão, primeiro o contato com a natureza, né? Que eu sempre gostei demais, vivi no interior, então isso para nós era uma coisa totalmente natural. E o segundo, assim, entender que como viviam aquelas comunidades, como viviam aquelas pessoas, né? Que para elas basta aquele ambiente da natureza, e a simplicidade, né? E eu falo, nossa, e me fez muito bem. Até por uma questão de descontaminação ou de me mostrar que existem coisas diferentes, né? Eu acho que a gente, às vezes, está tão... E isso acho que é um alerta que talvez se eu voltasse atrás, eu diria, talvez eu tivesse feito diferente, incluir mais coisas dessa natureza na jornada, mesmo no mundo executivo. Eu percebo que eu fiz um pouco disso. Cada vez que eu viajava para a China, para a Europa, eu procurava colocar alguma coisa de cultura, colocar alguma coisa para entender um pouco, né? Os clientes do Japão um dia me disseram, disseram para os meus diretores, a CEO de vocês é muito curiosa. Porque eu gostava de ir nos jantares, tá? Eu gostava de entender como é que era a vida deles, qual era a cultura por trás. Então, assim, ir para a Amazônia, para mim, significou meio que uma ruptura, né, com a questão corporativa. Como é que eu ia me sentir nisso? E também pelo objetivo que eu tinha colocado. Eu queria muito trabalhar no social, e o ambiental eu sabia que estava junto, mas no social, né? E aí eu percebi que era uma oportunidade, né? Então, de criar essas novas conexões, né? E quando eu fui, eu tive certeza. Hoje eu mantenho, né, várias conexões ainda. Eu falo, mesmo que eu sair do fundo, a Amazônia não vai sair de mim, né? Então, de conhecer um pouco da cultura local, dormir na rede, né, na casa de família, andar num barco 12 horas para subir o Rio Amazonas numa rede, comendo frutas, comendo o que tinha. E as pessoas do fundo que preparavam as viagens falavam, nossa, Junita, a gente está preocupado contigo, né? Uma CEO que viajou o mundo inteiro, vai... E aí, quando eu chegava, né? Nossa, ela é super simples. Ela está lá conversando com aquele senhor que, né? Subimos um barco durante 8 horas e eu entendendo tudo como é que era a vida deles. E eu acho que é isso, no fundo, eu vejo que isso está nutrindo minha alma, tá me nutrindo como ser humano, né? E talvez seja isso que me despertou naquele momento. E eu sabia que eu queria um novo caminho, né? Eu não queria deixar as conexões que eu tinha, mas eu queria descobrir e desbravar, né? Perfeito. E aí eu acho que essa foi a oportunidade. Então, a questão, talvez, do conselho é, se surgirem essas oportunidades, a gente sempre vai dizer, não tenho tempo, mas encaixa. Eu tenho vários amigos hoje que querem ir para a Amazônia do meu jeito, do tipo, a gente quer ir lá conhecer, mas quer ir contigo. E eu acho interessante. Mas eu acho que é pela energia que eu vibro, né? Cada vez que eu falo muito animada, eu gosto, né? Estou indo dia 13 agora de novo também, tá? Visitar os projetos. Mas é isso. É gente muito simples, é gente que sabe viver o dia a dia, porque a gente cada vez mais é aconselhado a viver o presente, né? Sim. Que é a única coisa que a gente tem. Sim. E lá está muito presente isso, né? Que legal, muito bom. Para finalizar, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que vem, se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conversar, para você ouvir, para você pedir um conselho, quem que você escolheria? Nossa, é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Eu tenho muita gente que eu admiro, mas se eu puder dizer que é alguém que não está aqui mais, né? Mas se eu pudesse voltar com a minha nona, eu voltaria. Talvez para aprender, né? Com toda a maturidade e sabedoria que eu tenho hoje, poder aprender mais, né? E entender um pouco de como é que ela fez, né? Então... Que legal. Mas, assim, eu tenho líderes aí no mundo, né? Que tem uma lista. Tem uma lista, né? As biografias que eu olho. Mas eu sempre gostaria de estar com uma pessoa que valoriza o ser, né? Que valoriza as relações humanas, porque isso me toca, né? Que legal. E provavelmente com isso eu aprendo, né? Muito bom. Eu adorei. Obrigada pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado. Ficaria horas. Acho que eu sempre brinco que aqui é um gostinho para a gente poder marcar outras conversas, porque eu sei do desafio da agenda, mas você, como eu disse, é uma mulher que eu admiro muito e o mercado admira muito. Então, acho que ter você aqui para contar um pouco da sua história,
contar um pouco dos seus desafios. Então, a gente olha lá, como eu brinco, né? Quero conhecer a Joanita além do crachá, porque é uma super referência chegar onde chegou, mas como que foi essa trajetória? Então, eu sou super grata por tê-la aqui. Espero que tenha sido bom para você também. Bruna, muito obrigada. Eu acho que tu extraísse coisas de mim hoje que eu nunca falei para ninguém. Mas pela tua habilidade, pela tua simplicidade também, né? De deixar isso vir, né? Uhum. Gostei muito. Acho que uma forma diferente, talvez o que tu fizesse fosse descortinar um pouquinho mais a Joanita, né? Diferente do que a gente faz em todos os ambientes, né? Então, te agradecer, né? E o que eu puder contribuir, com certeza, dentro da agenda, né? Eu sempre falo, estou sempre disponível, mas, claro, tem que respeitar a agenda, mas, assim, é o que eu quero fazer, né? Acho que cada vez mais. E de uma forma simples e objetiva, tá? Uhum. Não tenho nenhuma arrogância de achar que eu sei mais que todos, né? O que eu faço é compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu faço agora, né? Desse presente, e poder saber que a vida talvez pode ficar um pouquinho mais leve, né? Incrível, adorei. Queria agradecer, foi uma conversa super especial, eu gostei bastante, tenho certeza que vocês que estão assistindo também, então gratidão para quem acompanhou e mandem feedbacks, que a gente gosta sempre de saber como foi a conversa, e até a próxima. Obrigada.